Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos conversar com a nova diretora do Procon, que já está aqui conosco, a Andressa Battisti, para falar a respeito aí das expectativas do cargo e também sobre as demandas que ela acabou de receber, todos os desafios. Seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevista, Andressa. Obrigada, Tayane. Obrigada, TV Bom Dia. Estamos aqui, então, para prestar alguns esclarecimentos e à disposição, sempre que vocês precisarem. Andressa, eu gostaria então, primeiramente, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como que é receber esse cargo, para o pessoal de casa te conhecer melhor. Tá bem, eu sou a Andressa Battisti, sou advogada, já fui vereadora em Campinas do Sul, então eu já tenho uma trajetória, tanto na advocacia quanto na função pública, gosto disso. Tenho a minha família também, que é nesse sentido. Meu pai já foi prefeito, meu irmão é prefeito. Então, eu cresci vendo eles fazendo o bem para as pessoas. E quando surgiu a oportunidade, o convite, através do governo Polis e Flávio Tirello, eu fiquei muito feliz e aceitei esse desafio, porque acredito que eu possa estar agregando ainda mais valor a esse órgão tão importante e que já vem realizando um ótimo trabalho aqui na cidade de Erechim. E agora, comigo, lá na frente desse órgão, com certeza, nós vamos poder realizar um trabalho ainda além do que está sendo feito. Em tempos de pandemia, vai ficar um pouco restrito a algumas ações, mas o nosso trabalho está sendo realizado da mesma forma. E para o pessoal entender de casa, eu gostaria que você também explicasse o que é o Procon e como é a atuação dele aqui em Erechim. Tá bem. O Procon, ele é um órgão de defesa do consumidor, Ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. É um órgão administrativo, Então, que fique bem claro que as nossas demandas, elas não são judiciais. Nos compete os casos administrativos de toda e qualquer relação de consumo, seja prestação de serviços, seja produtos, consumidor-fornecedor é o Procon que resolve. O caso de consultas do SPC também é o Procon, bloqueio de telemarketing, denúncias quando tem para fiscalização, nós também fizemos fiscalização no comércio, enfim, é feito também pelo Procon, tudo via administrativa. Não compete ao Procon as questões judiciais. Então, se a pessoa já tem uma ação na justiça, já possui um processo em andamento, infelizmente não compete ao Procon. O Procon é só a via administrativa. Também não compete ao Procon a parte que diz respeito a Corsan e estacionamento rotativo. Para isso existe um órgão próprio que realiza esse serviço, que é a AGER. Então, não compete ao Procon. Geralmente, quais são as demandas de maior volume no Procon? Telefonia, energia elétrica, financeiras, bancos. Esses são os planos de saúde também, acabam tendo a demanda maior nesse sentido. Então, todo consumidor que se sentir lesado pode estar nos procurando. Daqui a pouco, se não compete ao Procon, nós podemos orientar, de que forma eles podem procurar os seus direitos e vamos orientar da melhor maneira. E também a área de atendimento do Procon é somente aqui em Erechim? Exatamente. É importante destacar, que por ser o Procon um órgão municipal, ele só atende as pessoas que residem no município de Erechim. Então, infelizmente, nós não podemos atender a toda a região, Aí, para isso também, daqui a pouco, algumas pessoas nos procuram de outros municípios, nós orientamos quais órgãos eles podem procurar, Existem um site, inclusive, que dá para ser acessado. Existe o Juizado Especial Cível, aqui da comarca de Erechim, a Defensoria Pública. Existem outros órgãos para que a população da região possa fazer uso. Hoje, se a pessoa precisar de ajuda do Procon, com a pandemia, como é o procedimento? Com a pandemia, os atendimentos eles estão sendo feitos via e-mail, que é o e-mail do procon@erechim.rs.gov.br, por telefone
3520 70 89. E também a gente possui o atendimento presencial, que é feito via agendamento. Então, a pessoa pode optar, né, por e-mail, por telefone, ou, se mesmo preferir, pode nos procurar, aí liga, agenda, ou pode vir até o PROCON e marcar o atendimento, porque em virtude do Covid, né, para evitar aglomerações, nós tivemos que mudar o sistema de atendimento, né? O PROCON funciona das 8h30 da manhã às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. O nosso quadro de funcionários, nós possuímos 3 agentes executivas, 2 fiscais e mais 4 estagiários. É uma equipe qualificada que está prontinha para bem atender. Se caso acontecer de um consumidor fazer uma denúncia e essa denúncia não estiver completa, o que acontece? Aí nós vamos entrar em contato com esse consumidor e ver para fazer a denúncia completa, no caso, né, para que a gente possa averiguar. Mas é bem tranquilo, as pessoas que nos procuram, inclusive a gente tem um checklist, né, dos documentos, do que precisa para tal caso, e as pessoas elas acabam fornecendo todos os documentos necessários. E, se caso precise de mais um documento, nós aguardamos, a pessoa traz e a partir daí é promovida a defesa do consumidor. Diretora, um dos casos muito comuns que eu acredito que talvez o PROCON receba é essa questão dos preços abusivos ou de aumento de itens que as pessoas podem achar que talvez não está correto. Nesses casos, como o PROCON orienta as pessoas? Nesse caso específico, o PROCON ele não tem o poder de tabelar os preços, tá? Então, o que ocorre? Por exemplo, ocorreu que os servidores me passaram o ano passado em relação ao valor do arroz. Houve uma denúncia, aí as fiscais foram até o estabelecimento, pediram a nota fiscal e realmente foi pago num valor maior. Então, teve que ter sido repassado num valor maior também. Então, é caso a caso. Agora, claro, se porventura o fiscal vai lá e vê que na nota fiscal o valor é menor e ele está passando um valor abusivo, aí vão ser tomadas as medidas cabíveis, as medidas administrativas, que vai desde notificação até multa. Então, não é necessariamente, sim, realmente o valor de todos os, né, itens, principalmente de alimentos, aumentou muito, mas geralmente o que se percebe é que esse valor está em conformidade com o que o fornecedor pagou, né? Então, não existe abusividade. Mas, se existir, vai ser averiguada e vão ser tomadas as medidas cabíveis. E é por isso que tem, então, esse serviço também de fiscalização, como a senhora citava antes, até para fiscalizar qualquer tipo de irregularidade. Exatamente. Quem se sentir lesado, liga para o PROCON ou vem até lá. Nós vamos conversar, vamos averiguar e, se for o caso, vamos tomar as medidas administrativas cabíveis. Diretora, e falando agora daqueles direitos assim que todas as pessoas conhecem, mas é importante reforçar. Por exemplo, eu comprei um produto com problema, quais são os principais direitos que eu tenho? Aí tudo vai depender se são produtos duráveis ou não duráveis, né? Dependendo, enfim, aí tem caso a caso, né? Mas o que ocorre? Tem o prazo de 30 dias para bens duráveis e 90 dias para bens não duráveis. Então, pode a pessoa procurar, se é a loja física que ela comprou, ela pode ela mesma ir procurar. Se for pela internet, ela também pode tentar fazer né, essa devolução. E, claro, vai ter casos que daqui a pouco ela não vai obter um retorno. Então, ela pode procurar o PROCON, que o PROCON atende. Nós possuímos um bom relacionamento, né? A gente tem uma credibilidade muito grande, o órgão tem uma credibilidade muito grande, onde há uma efetivação de praticamente 80% dos casos, das demandas que nos procuram, a resolução de 80% dos casos. E há uma média agora que nós fizemos de janeiro até o mês final de março, uma média de 400 atendimentos mês. Bastante. E geralmente 80% dos casos são solucionados. Então, daqui a pouco a pessoa até tentou e não conseguiu, nos procure que nós vamos tentar resolver. E se mesmo não puder ser resolvido, aí a parte vai ter que procurar a via judicial para valer o seu direito.
Diretora, antes nós comentávamos a respeito desse caso específico da compra pela internet. Existe a possibilidade da pessoa se arrepender e, nesse caso, o que fazer? Sim, existe o direito de arrependimento, que a gente chama, né? Então, nesse caso, a parte tem 7 dias para dizer, ah, não gostei, não quero, não era o que eu esperava, porque daqui a pouco ela compra pela internet, mas não é aquilo que ela imaginava, né? Então, ela tem 7 dias, é o prazo de arrependimento. E sempre, né, tomar cuidado com as compras na internet, verificar se realmente é um site de procedência, verificar se possuem ações judiciais, sabe? Até podem ligar para o PROCON, que nós temos uma lista lá, inclusive, né, de sites confiáveis, sites não confiáveis, que já possuem uma demanda contra. Então, se tem uma oferta, assim, muito boa, tu já desconfie, né? Porque algo tem. Então, em caso de dúvidas, entre em contato conosco, que a gente pode ajudar também nesse sentido. Muitos casos também de propagandas enganosas, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, as pessoas acabam se sentindo atraídas, o preço menor, isso também deve ser tomado cuidado. Sim, com certeza. Todo cuidado é pouco, na verdade, né? Mas se houver alguma lesividade, pode procurar o PROCON, que nós vamos auxiliar da melhor maneira. Diretora, também uma outra demanda assim muito comum das pessoas que a gente percebe é em relação àquelas propagandas de telemarketing que as pessoas não querem receber e aí às vezes acabam recebendo ligações de números diferentes. Nesse caso, a pessoa ela pode procurar o PROCON? Tem algum direito nesse sentido? Pode e deve. Nós trabalhamos com o bloqueio de telemarketing, porque realmente é algo que incomoda e muito, né? E cada vez mais é corriqueiro. Então, pode procurar o PROCON, que nós realizamos o bloqueio, sim. E mudando de assunto agora, né, falando aqui hoje em Erechim, a senhora comentou a respeito das demandas, que muitas demandas, né, pelo menos aí nos primeiros meses desse ano, e eu gostaria de saber em relação a, eu escutava a senhora comentar em outras entrevistas a respeito de empréstimos que poderiam estar sendo feitos em nome de pessoas idosas sem o devido aviso à pessoa. Nesse caso, como proceder, o que a pessoa pode fazer? Nós estamos com uma demanda nesse sentido no PROCON, que de 10 pessoas, 8 é problema de empréstimo consignado. Então, geralmente são pessoas aposentados, pensionistas, né? Que é feito o empréstimo, enfim, consignado via o recebimento do INSS, né? Mas só que são vários os bancos que fazem isso, não é um só. Então, nesse caso, a pessoa deve tomar o cuidado, ver no seu extrato, porque muitas vezes até não confere, e aí depois se dá por conta, já tinha 3 ou 4 meses o desconto. Podem entrar em contato com o PROCON, que nós fizemos contatos com esses bancos, com essas financeiras, e pedimos o cancelamento no caso desses empréstimos. E também já podem tomar a medida de ligar para o 135 do INSS, da Previdência, ou ir até a Previdência e pedir o bloqueio. O que ocorre com esse bloqueio? Ninguém pode fazer empréstimo em nome da pessoa. Então, é uma forma também de prevenção. Daqui a pouco, não foi feito na conta da pessoa, mas um jeito de prevenir é já pedir o bloqueio. E aí, claro, um dia que a pessoa, de fato, precisar um empréstimo, tem que lembrar de desbloquear, né? E aí, daqui a pouco, se pede auxílio de um filho, de alguém, para que ajude, né? Uma pessoa, claro, confiável, né? E precisando, pode procurar, que nós... É uma demanda bem corriqueira e é uma prática que tá sendo feita, assim, dioturnamente, praticamente. Diretora, aqui chegando quase ao fim da nossa entrevista, eu gostaria que a senhora reforçasse, então, os contatos do PROCON e quem precisa de alguma ajuda ou auxílio, como que faz? Então, quem precisar, né, do auxílio do PROCON, nós estamos atendendo na rua Carlos Miranda. O nosso telefone é o 3520 7089. O e-mail é procon@erechim.gov.br. O nosso atendimento é das 8h30 até as 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Aí a pessoa pode optar, né, em fazer por telefone, o e-mail, ou o atendimento pode ser feito presencial mediante agendamento. O que se sentirem lesados ou se tiverem alguma dúvida, orientação, estamos lá para bem servir.
Perfeito, então. Diretora, nós agradecemos a sua presença aqui no Jornal Bom Dia, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco para a comunidade lhe conhecer melhor e também trazer aí mais informações para as pessoas ficarem atentas a tudo o que estão fazendo e o que está acontecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a receptividade, estou à disposição para qualquer demanda que surgir. As pessoas precisam saber dos seus direitos, né? Elas precisam saber que elas estão amparadas, que elas não estão sozinhas e que elas podem nos procurar sempre que precisarem. Obrigada. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou outras, você pode acessar então todas as nossas plataformas digitais. Até a próxima!